Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã a gente tem esse encontro. As pessoas que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul passam aqui pelo nosso Band Entrevista, que está no ar a partir de agora, trazendo sempre uma grande atração. Mas antes de anunciar e convidar para vir até aqui no nosso estúdio, começar esse programa, quero aqui te convidar para acompanhar nossa programação também no YouTube. Lá no grupo Band RS, no YouTube, você tem a playlist com toda a programação da Band TV, inclusive do Band Entrevista com todas as nossas edições. E também ali a programação da Band News TV, além do Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa, e para seguir também o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial. Na Rádio Bandeirantes, eu já te convido para me acompanhar também no nosso Manhã Bandeirantes, comigo a Regina Lima, de segunda a sexta às 10h30 da manhã, e depois à noite, o nosso 60 Minutos, sempre das 8 às 9 da noite. Nossa convidada de hoje, convidada muito especial, ela que foi a primeira chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, mulher comandando a nossa polícia. Deputada estadual, minha amiga Nadine Flor, por favor, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band Entrevista. Muito obrigada. Bem-vinda, deputada. Prazer. Uma honra, viu? Prazer, querido. Obrigado pela Estar presença aqui conosco. Que bom. Fique à vontade, por favor. Deputada Nadine Flor, e que fazia um trabalho maravilhoso frente à polícia aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, foi a primeira mulher chefe de polícia do nosso estado. Depois, eu me lembro que conversei com a deputada, quando ela ainda não era deputada, e ela, não, pois é, o pessoal me convidou e tal, e acabou sendo essa grande revelação, deputada estadual atuante, sempre aí, evidentemente, com as suas bandeiras, mas de uma forma geral, legislando para todo o estado do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, deputada, uma honra recebê-la de fato. Já estava um tempo que estávamos combinando essa agenda, hoje deu, que bom, bem-vinda. Verdade, muito bom poder estar aqui novamente, estúdio novo, tudo novo também, Verdade. Muito bom. Então, agradecer mais uma vez o convite, me colocar à disposição. Eu digo que realmente quando eu falo sobre isso, passa um filme, né? Vai fazer agora 1 ano e meio que eu estou nesse universo da política, como parlamentar, como deputada estadual, e tentando todo dia me encontrar nesse novo universo, mas sempre com o mesmo propósito, de servir as pessoas, de acolher as pessoas. Aquilo que eu trago como delegada de polícia, que sou, né? Estou simplesmente licenciada da instituição nesse momento para cumprir a minha missão como parlamentar, mas sempre com o mesmo propósito de servir as pessoas. E eu acho que num momento como esse, a gente precisa servir ainda mais, né? Depois de tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. É verdade, ainda estamos vivendo, né, esse meio que luto, todos nós gaúchos. Eu falava no ar aqui na Rádio Bandeirantes que todo mundo perdeu alguma coisa. Quem não perdeu algo material, perdeu o seu emocional, perdeu, enfim, às vezes o brilho de acordar sabendo que os gaúchos estão na forma como ainda estão, infelizmente. Estamos retomando aos poucos. O momento é de reconstrução, mas, de fato, todos nós aqui temos uma enorme solidariedade para que você que está em casa agora, às vezes tinha uma TV, está num abrigo, enfim, mas está nos acompanhando, sinta o nosso abraço, e o Grupo Bandeirantes tem, inclusive, em todas as nossas lives tem ali o QR Code da CUFA, onde você pode ajudar, né, aqueles que tanto necessitam nesse momento. Deputado, começando do início, como foi essa experiência como delegado de polícia, chegar à chefia de polícia do nosso estado, comandando uma polícia que ela é atuante, que ela é numerosa e que teve excelentes resultados, o que certamente colaborou para que a senhora tivesse esse segundo momento agora estar como deputada estadual, como a senhora bem colocou. Mas como foi ser chefe de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul? Tenho o maior orgulho de trazer isso, né, no meu currículo, de poder, depois de muitos anos, poder dizer que consegui chegar no topo mais alto da carreira, que é justamente ser chefe de polícia. Comandei aí mais de 5.300 homens e mulheres na ativa, mas a gente acabava atendendo também os inativos, porque uma vez policial, sempre policial. E foi um momento desafiador, né? O fato de ter assumido a chefia, também desafiador por ter sido a primeira mulher, e aí todos os holofotes se voltam, como quem diz assim, será que ela dará conta, será que ela vai efetivamente conseguir comandar toda essa instituição? E sou muito feliz, porque mesmo no momento, depois de 1 ano e meio lá também, as coincidências da vida, peguei uma pandemia,
né? Fui uma das chefes de polícia que também pegou um momento difícil agora. O atual chefe de polícia disse, eu achei que eu já tivesse vivido tudo e todos os desafios do Rio Grande do Sul. Temos um novo desafio e lá na condição de chefe de polícia poder tentar fazer diferente. Eu sempre digo que nós mulheres, quando nós chegamos nesses espaços de poder, nesses espaços de decisão, a gente não chega porque alguém nos colocou lá. A gente vai conquistando, né, aos poucos esses espaços, mas evidentemente que quando a gente consegue chegar lá, a gente precisa fazer diferente, porque é na diferença que a gente mostra que nós mulheres podemos, de alguma forma, transformar aqueles ambientes. Então, eu acho que não fui eu que transformei, foram muitas mulheres que me antecederam e que me deram a oportunidade de poder estar lá. Se nenhuma mulher tivesse optado lá na década de 70 em optar em fazer um concurso público lá atrás para serem policiais, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, eu disse que naquele momento eu representava muitas outras e queria representar, ainda me perguntava qual é o maior legado. A gente fez muitas coisas, Fabiana. Eu posso falar, e agora, atualmente, vendo, por exemplo, a Delegacia de Desaparecidos, que nesse momento da enchente é uma delegacia que todo mundo começou a enxergar. Foi uma criação lá em 2019 para 2020, algo que eu sentia muita falta. E aí aquele olhar daqui a pouco mais humanizado, diferente da mulher. Não é que o homem não tem esse olhar humanizado, mas sentia muita falta de termos, porque havia uma cultura muito grande, e ainda há, de que as pessoas, quando desaparecem, a gente tem que esperar 48 horas para poder fazer um registro de ocorrência. Não tem nada disso. Então, ali, na minha gestão, foi criada a Delegacia de Desaparecidos, abrimos novas salas das Margaridas, que são as salas de acolhimento, para onde não tem delegacia da mulher. E já são mais de 70 no estado todo, então algo que deu certo. As delegacias amigas dos animais, que também hoje a gente pensa, né? Os animais que estão sendo protegidos lá atrás, em 2019, quando falei sobre isso, me disseram, tu é maluca, a polícia não vai ter condição de cuidar dos maus tratos contra os animais, e tá aí, né? As delegacias já estão trabalhando com isso também. Divisão de combate à corrupção também foi algo que criamos. Então, várias frentes que não foi a Nadine que criou, foi um grupo, foi toda a instituição, toda a Polícia Civil, que também me abraçou, porque isso foi importante. Eu tive muita tranquilidade nos quase 3 anos e meio que fiquei enquanto chefe de polícia, de coordenar, de comandar, de construir juntos. E eu acho que a gente conseguiu abrir um pouco mais a Polícia Civil e fazer algo diferente. Também poder participar dos melhores indicadores de criminalidade. E fico muito feliz que eles continuam melhorando, porque é isso que a gente quer uma evolução, né? Eu sempre digo, as pessoas precisam ser substituídas, porque nós temos um tempo, e eu sempre disse, a partir do momento, no primeiro dia que eu fui chefe de polícia, eu fiz uma reunião e eu disse assim, eu já sou a ex-chefe de polícia, né? Eu já estou aqui, então eu preciso me preparar e preciso preparar outras pessoas também para estarem. E hoje eu já penso assim, até como parlamentar. Eu digo, a gente tem que ajudar por um determinado período e tem que fazer com que as instituições também sejam oxigenadas. Então, fechei ali o meu ciclo como chefe de polícia, muito feliz, com sensação de missão cumprida, tendo acertos e erros, e todos nós temos, mas eu acho que com muito mais acertos e muito mais resultados positivos para apresentar para a população. Agora, deputada, é um ambiente predominantemente masculino. A senhora sentiu, quando chefe de polícia, também algum certo preconceito? Como é que foi conviver com mais homens e no comando de mais homens, como era justamente passar a orientação e realmente comandar batalhões onde predominantemente são homens que estão ali? Na verdade, a gente acaba comandando a instituição da Polícia Civil. Ela é composta por diretores, né, departamentos, né, os batalhões são da Brigada Militar, e na Polícia Civil são os departamentos e as delegacias regionais e as delegacias nos municípios. Se eu voltar ao tempo, 20 anos lá atrás, né, enquanto delegada de polícia, hoje eu digo que eu estou num universo muito mais masculino do que a polícia, que é a política. Ainda mais. Posso comparar isso, depois a gente pode falar sobre isso. Mas lá atrás, quando eu ingressei há 20 anos, ainda era uma novidade. Eu me lembro de ter assumido em Santo Antônio da Patrulha, foi a minha primeira lotação, e enfrentei muito mais dificuldade do que eu enfrentei já como chefe da Polícia Civil em 2019. Talvez não um preconceito interno, por quê? Porque a instituição foi crescendo e foi compreendendo que não tinha mais espaço para homens e para as mulheres. Qualquer local era um local para homens e para as mulheres. Eu tive
a sorte, talvez, de ter pessoas ao meu lado e ter conseguido colocar dos 12 departamentos que existiam da instituição, de ter escolhido 6 homens como diretores e 6 mulheres. Eu tentei fazer esse equilíbrio e eu acho que isso deu muito certo. Isso fez com que eu conseguisse realmente fazer algo diferente, colocar mulheres em espaços que não eram ocupados. Por exemplo, as delegacias, o próprio departamento de homicídios, né? A delegada Vanessa, que hoje é diretora do DEIC, foi a primeira mulher a comandar o departamento de homicídios. A delegada Adriana, que hoje continua no mesmo cargo, diretora de todo Porto Alegre e toda a região metropolitana, áreas operacionais de direção que nunca uma mulher tinha conseguido comandar. Então, isso também, tentar dar oportunidade para outras mulheres e dentro da instituição não teve essa resistência. Eu enfrentei e vi no primeiro dia, né? No momento em que eu acordei, no meu primeiro dia enquanto chefe de polícia, quando eu abri todos os jornais e eu vi que eu era capa de todos os jornais, como quem diz assim, em 180 anos, né, a Polícia Civil tem a primeira mulher chefe de polícia. E aí, ouvindo fora da instituição, eu não sei se ela vai dar certo, eu não sei se ela vai dar conta. Então, uma questão cultural arraigada na nossa sociedade. Dentro da própria instituição, nós já trabalhávamos homens e mulheres, eu já tinha comandado, coordenado, né, outros homens, tendo equipes somente de homens e eu somente de mulher. Então, a resistência me parece que foi muito mais de fora, como quem diz assim, vamos ver se vai dar certo ou não. E tenho orgulho de dizer que deu certo. Sim, eu tive uma jornalista, que hoje é muito minha amiga, que me chamou para um almoço e ela me disse assim, tu acha que tu vai dar conta? Sabe? Será que vai dar certo? E não era alguém que estava torcendo contra, não é isso. Mas está arraigado na nossa, né, no nosso pensamento de que vão te derrubar, porque na polícia é muito isso. E eu não tive um dia, nesses 3 anos e meio de chefe de polícia, que eu tenha tido medo de cair, né? Medo de ser substituída. Em nenhum momento. Eu tinha certeza que eu estava dando o meu melhor, que eu estava colocando os melhores em pontos estratégicos e talvez tudo isso, né, fez com que a gente acertasse. Obviamente veio um regramento da Secretaria de Segurança Pública no sentido de organizar e aí um profissional técnico, que foi na época o delegado Ranolfo, que era secretário de Segurança, trazendo o programa RS Seguro, que foi algo construído, que a gente também participou da construção, fez com que a gente tivesse um direcionamento nas forças de segurança pública e isso fez com que nos 28 municípios em que a criminalidade é responsável por 80%, né, dessa criminalidade no estado do Rio Grande do Sul, os indicadores de criminalidade começassem a cair e a gente começou a viver uma nova sensação de segurança. Então, feliz em ter contribuído com isso e com a responsabilidade de onde quer que eu esteja, continuar contribuindo, continuar ajudando com a segurança. Delegada Nadine Anflor, deputada estadual conosco hoje aqui no nosso Band Entrevista. Delegada, a senhora até citou, né, que o ambiente político também, predominantemente masculino, dá para dizer que o preconceito ou a desconfiança ela é maior na política do que na polícia ou ao contrário? Sem sombra de dúvidas. Eu comentei com alguns colegas ali no próprio parlamento que às vezes eu tenho a sensação que eu voltei 20 anos no tempo. Se lá no início da minha carreira enquanto delegada a gente sentia algum preconceito, alguma desconfiança, hoje a gente sente dentro da política. A política ela é eminentemente masculina, né? Nós somos, dentro do Parlamento Gaúcho, hoje é a maior representatividade feminina, nós somos 11 mulheres parlamentares, deputadas estaduais, é a maior da história, mas de 55 homens, sendo que a própria população do estado do Rio Grande do Sul, quase 53% é formada por mulheres. Eu não gosto daquele discurso de que mulher não vota em mulher, mas é fato que nós somos a maioria, né, das eleitoras e acabamos não tendo essa mesma representatividade. Homens, né? Mas as mulheres votam nas mulheres. Eu percebi muito isso. Eu posso dizer que eu fui eleita por homens e mulheres, mas as mulheres me abraçaram muito. As mulheres, às vezes, traziam o voto masculino. E tomara que a gente não precise mais falar sobre isso. Eu acho que nas forças de segurança, se a gente for pegar a Polícia Civil como um todo, hoje não se comenta mais isso, né? Se vai ser uma mulher, se vai ser um homem, a gente já superou. E a política ainda precisa
né? Precisa muito dessa participação feminina, precisa da nossa voz, do nosso olhar, do nosso jeito, porque isso também é algo que antigamente nas próprias forças de segurança também as mulheres chegavam naqueles ambientes e às vezes se masculinizavam ou não eram exatamente como gostariam de ser, com uma sensação de tentar sobreviver naquele ambiente. E na política, muitas vezes acontece isso, né? As mulheres querendo se portar como os homens para poder sobreviver. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que é nessa diferença, repito, né? Nós somos diferentes, homens e mulheres, e é nessa diferença que a política pode ser transformada. Eu confio muito na participação feminina, na transformação da política, de uma política diferente, com a participação maior das mulheres. Hoje nós temos na política uma previsão de 30% de mulheres candidatas e não 30% de vagas, tá? E antes de me candidatar, ainda tem um movimento nacional que é o Pula para 50, né? Querendo que pelo menos 50% sejam candidatas e em alguns países, alguns locais, até há uma reserva de 50% de vagas nos próprios parlamentos. Que bom se a gente não precisasse falar nisso. Exato. Né? Eu quero um dia chegar. Me disseram lá, quando eu fui chefe de polícia, qual é teu maior legado? Eu disse assumir, coordenar toda essa instituição e mostrar que deu certo para que tantas outras venham e a gente não seja mais sequer notícia. Esse é o grande legado que a gente consegue deixar, pelo menos na minha visão, é o que a gente precisa deixar. Então, estou lá tentando agora nesse universo da política, e foi isso que me movimentou também a ter essa representatividade. Obrigado, deputada. Conosco hoje aqui, deputada Nandine Flor, deputada estadual, aqui no nosso Band Entrevista. Há um bom tempo nós estávamos combinando para conversar e hoje deu para trazê-la aqui no nosso Band Entrevista, na tela da Band TV, neste sábado pela manhã. Quero te convidar para conhecer o Asiano, o melhor restaurante asiático do Brasil, que está aqui em Porto Alegre, aqui na Dinarte Ribeiro. Você tem o melhor da culinária asiática aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Aliás, quem gosta muito de lá é a Maria Fernanda Luxinger, que está de volta aqui à nossa produção. Tudo bem, Nanda? Nem te dei oi hoje aqui, eu puxei o programa empolgado. Como é que estamos aí em cima, toda a nossa equipe, a você, Chiclé, o Júlio, o Jean. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Todos bem aqui, todos com saudade do Asiana, viu? Ah, entendi. Tempo já. Entendi. Isso é um convite. É um convite que O estamos Chiclé fazendo. disse que nem almoçou hoje, agora dando já a próxima. Opa, então tá. Então estamos combinados. Hoje à noite estaremos todos no Asiana, tenho certeza que... olha só. E olha só o que a gente vai conferir lá, vai ser isso aí, ó. Asiana, todos convidados, todos mesmo, para irem lá conhecer. E a nossa equipe, então, vamos combinar isso aí, viu, Nanda? Pode falar pro Chiclé aí, fica calmo, vai dar tudo certo. Vamos lá conhecer o Asiana. Abraço ao José Tulache, ao Patrick Moreira, a toda a equipe lá do Asiana. Encontrei lá, inclusive, já o governador Eduardo Leite, o secretário Fabrício Peruquim. E é uma delícia aquele restaurante. Lá é maravilhoso. Eu bato meu cartão lá uma vez por semana, eu tô lá. Já voltamos com mais Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV, todo sábado pela manhã. Nossa convidada de hoje é a deputada estadual Nandine Flor, que foi a primeira chefe de polícia mulher da história do Rio Grande do Sul. Deputada, a gente falou no primeiro bloco mais da sua história, enfim. Agora a gente vive um momento extremamente complicado no nosso estado, essa enchente que assola o nosso estado do Rio Grande do Sul, que assolou, mas que ainda deixa reflexos, a gente não sabe por quanto tempo. O que mais lhe impressionou e qual é a maior urgência que a deputada enxerga nesse momento, com essa enchente que pegou todo o nosso estado? É algo inacreditável,
Começa por aí, falávamos, é inacreditável. E às vezes a gente até assiste na televisão e fica pensando, mas é no meu estado mesmo? Foi aqui Isso mesmo. É em Porto Alegre mesmo que está acontecendo, né? É do nosso lado, porque parece que nós nunca viveríamos algo pior do que foi, por exemplo, a pandemia. Falei sobre a pandemia antes. Até, deputada, desculpa lhe interromper, eu tenho falado que nós, infelizmente, tivemos a nossa pandemia especial, que é isso que a gente viveu agora. Esse mês e talvez aqui, né? muito pior que a pandemia. Exato. Porque a pandemia, claro, nós tivemos um maior número de pessoas que morreram, né? A quantidade. Mas quando terminou, as pessoas voltaram à vida praticamente normal, com os seus negócios, com as suas famílias, com as suas casas. E quando a gente tem de 497 municípios, praticamente 25, 30 municípios que não sofreram algo diretamente, mas que indiretamente vão sofrer, é porque todo o estado do Rio Grande do Sul está sofrendo nesse momento uma queda de arrecadação, empregos que se vão embora, famílias que não têm mais onde morar, enfim, são tantos problemas juntos ao mesmo tempo para solucionar e para poder retomar, que eu ouso dizer aqui que é muito pior do que a da pandemia e acho que ninguém vai discordar, porque o Rio Grande do Sul, nesse momento, precisa uma união que nunca, talvez, na história tenha acontecido. Precisa de uma união de esforços. Eu que venho agora me apresentando, né? Então agora como política, como parlamentar, falando onde eu tenho a oportunidade de que neste momento não é momento de se fazer política. Não é momento de falar em ideologia política, a gente não pode ideologizar a crise, embora, Fabiano, infelizmente, a gente comece a ver alguns sinais de que isso vai começar a acontecer. E não pode. A população ali não interessa se é de esquerda ou se é de direita, todos estão precisando de ajuda. Eu tenho caminhado, tenho tentado acompanhar. É inacreditável o que a gente vê, mesmo na região metropolitana, que nunca foi atingida, né, dessa forma, pelo menos os últimos episódios que a gente tem eram no interior do estado, mas aí nós temos um problema, é o interior do estado que não tem mais terra para plantar, porque a terra acabou lavando, e aí não tem mais os animais, não tem mais a terra para plantar, lá é um problema, muitos perderam também as suas próprias casas, e aqui um bolsão de miséria que daqui a pouco começa a se formar. Por quê? Porque não tem mais infraestrutura. A infraestrutura já era precária, né? Nos grandes centros aqui e nas periferias. E aí a gente caminha e não tem mais a casa, não tem mais o emprego, não tem expectativa de sair de dentro dos abrigos. Por enquanto, a gente pode dizer, bom, o que de bom, né, a gente pode dizer, se é que há algo a se dizer? Sim, a solidariedade, o voluntariado, né? As pessoas umas pelas outras, todo mundo por todo mundo, tentando ajudar, mas isso tem um prazo. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas, quem não foi diretamente atingido, está voltando para o seu emprego, está voltando para os seus compromissos, está deixando de fazer o voluntariado. Então, é algo gigantesco que vai demorar muito, infelizmente, e que a gente vai precisar muito da compreensão de todos, para todo mundo perder um pouquinho, todo mundo, né, dar um passo para trás, esquecer as questões ideológicas e políticas. E, infelizmente, para nos ajudar, eu até comentei que eu, num momento, era favorável a nós não termos eleições no estado do Rio Grande do Sul, mas é praticamente impossível. Nós temos uma regra constitucional e aí nós estamos enfrentando uma pandemia do Rio Grande do Sul, que aí não se consegue, né, essa solidariedade nacional, porque também como é que fica? Né? Faz a eleição municipal, muda a Constituição, ok. E aí, nos outros estados, fica só o Rio Grande do Sul. Como é que fica o fundo partidário? Que por exemplo, distribuído. Então, quer dizer, são N fatores que, na prática, ficou muito difícil levantar essa bandeira. Eu mesma, em várias manifestações, eu disse, olha, não seria o momento de termos eleições municipais, nós temos que reconstruir, nós vamos mudar no meio do caminho as pessoas responsáveis por cada setor, porque é isso que vai acontecer, né? Os que não se reelegem, enfim, ou vão ter que sair, já estão saindo agora nessa semana, quem vai concorrer e é ordenador de despesa, todo mundo já não está mais nos cargos. Então, tem mais essa dificuldade. O momento também é muito ruim.
Mas vamos lá, a gente é guerreiro, forte, eu digo, vai ter que servir as nossas façanhas. Vamos passar também por isso, né? Vamos passar por isso para colocar na história aí de gaúchos e gaúchas que nós temos que reconstruir. E, deputado, é importante que até eu tenho utilizado os espaços, e não sou o único a falar isso, que essa sua ideia de transferência das eleições seria até importante para que se utilizasse o próprio fundo eleitoral para ajudar na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. A gente está falando de 5 bilhões de reais. Que é o que precisa 4,9, hoje, né? que é o que a gente precisa. Temos mais quantos minutos, Nanda? 2 minutos, é isso? 2 minutos nós temos, é isso? 2 minutos? 2 minutos. Para responder para a gente, deputada Nadine Flor, aqui na Bandeirantes, o governador Eduardo Leite havia dito, até a senhora já respondeu isso na Rádio Bandeirantes para mim, dos 60 minutos da semana passada. Mas o público se renova aqui na TV não. A senhora era o nome preferido do governador Eduardo Leite para ser a candidata à Prefeitura de Porto Alegre nesse ano de 2024. Nessa eleição que, inclusive, se cogitou, né, uma transferência. Por que a senhora não aceitou? Bem, primeiro porque eu sou natural de Getúlio Vargas, né, do Alto Uruguai. Eu estou eleita pelo Alto Uruguai, o meu título de eleitor é de Getúlio e eu tenho um carinho muito grande e uma responsabilidade também, porque eu caminhei nas ruas e disse que eu queria ser deputada estadual, que eu queria ser parlamentar, que eu queria experimentar ajudar o povo através do Parlamento Gaúcho. Temos um minuto. Então, eu falei para o governador, disse, governador, tem uma questão pessoal, né, familiar também. Eu acho que no interior a gente diz, a gente tem que saber a altura dos nossos tamancos. Eu estou começando na política. Eu não estou dizendo que eu não serei nunca prefeita de Porto Alegre, me sentiria muito lisonjada ser prefeita da capital, mas neste momento eu estou aprendendo a política, eu estou construindo a minha história também dentro do parlamento, então eu pedi a compreensão, me senti extremamente lisonjada, mas pedi a compreensão do governador e de todos que me apoiaram, no sentido de permanecer com o meu título em Getúlio Vargas e por esse motivo não ser então candidata em Porto Alegre. Deputada Nadine Flor, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, sempre. Muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Foi um grande papo conhecê-la um pouco mais, quem não conhecia, e também, né, saber aí das suas ideias, seus pensamentos. Volte sempre, viu? Uma honra recebê-la aqui. Obrigada, sempre à disposição. O Grupo Bandeirantes sempre à disposição. Nós agradecemos a sua audiência nessa manhã de sábado aqui na Band TV, com o nosso Band Entrevista. A gente volta na semana que vem. Eu volto na Rádio Bandeirantes, já te convido. Segunda a sexta, às 10h30 da manhã, com Manhã Bandeirantes, ao lado da Regina Lima, e à noite, nos 60 minutos. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau, tchau.